Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Saiba como cadastrar relatório de gestão da Lei Aldir Blanc na plataforma Mais Brasil. Os gestores municipais devem acessar a plataforma Mais Brasil para realizar os procedimentos de prestação de contas referentes aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, até o dia 30 de junho de 2022, conforme a prorrogação na Lei 14.150 de 2021. Após realizados os procedimentos de distribuição dos recursos, é necessário cadastrar o relatório de gestão no módulo Fundo a Fundo da plataforma Mais Brasil. No artigo publicado no Portal de Convênios, mostramos um tutorial para que o responsável pela prestação de contas dos recursos da Lei Aldir Blanc consiga realizar o preenchimento das informações na plataforma. Lembramos que, para fazer o cadastro do relatório, é necessário possuir os perfis gestor-recebedor e operacional-recebedor. Caso não possua estes perfis, é necessário solicitar ao responsável cadastrador, que poderá atribuir o perfil necessário ao usuário. Acesse portalconvenios.com e confira o tutorial completo. Saiba como ficam as mudanças nas aposentadorias em 2022. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de aposentadorias a cada ano. Quem está prestes a solicitar o benefício precisa estar atento. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações que começam a vigorar este ano. Na aposentadoria por idade, a regra de transição estabelece o acréscimo de 6 meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Na promulgação da reforma da Previdência em novembro de 2019, a idade mínima estava em 60 anos, passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, a idade mínima para a aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos e agora, em 2022, está em 61 anos e meio. Para homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido está em 15 anos. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a reforma da Previdência estabeleceu 4 regras de transição, das quais 2 previram modificações na virada de 2021 para 2022. Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição para a regra 8696, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro, para 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. O advogado de direito previdenciário Pedro Henrique Madeiro explica. Em 2022, para que um segurado homem se aposente, ele precisará ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e 64 anos de idade. Já uma segurada mulher, para que ela se aposente em 2022, precisará ter 30 anos de contribuição mais 59 anos de idade. Então a regra de ponto é essa, ela exige essa acumulação de 2 requisitos, idade mais tempo de contribuição. Na segunda regra, que prevê idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 57 anos e meio para mulheres e 62 anos e meio para homens. A reforma da Previdência acrescenta 6 meses às idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens em 2031. Nos 2 casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Pedro Henrique Madeiro explica melhor. Então, em 2022, para que um segurado homem se aposente por esta regra, ele precisará ter 72 anos e 6 meses de idade e uma segurada mulher terá que ter 57 anos e 6 meses de idade, desde que ele tenha 35 anos de contribuição e ela 30 anos de contribuição. No caso de pensão por morte, depois de mudar em 2021, o tempo de recebimento do benefício ficará inalterado em 2022.
Projeto destina recursos de Fundo Ambiental para manejo de resíduos sólidos. O Projeto de Lei 2920 de 2019 autoriza o uso dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente em projetos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos municípios e no Distrito Federal. Como condição, eles deverão elaborar planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Já aprovada no Senado, a proposta tramita agora na Câmara dos Deputados. O texto altera a lei do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, o fundo financia projetos de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais do país, com prioridade para os localizados na Amazônia Legal e no Pantanal Mato-Grossense. A proposta determina ainda que os recursos do fundo serão repassados conforme os critérios da lei que instituiu o novo marco regulatório do saneamento básico, sancionado em 2020. O projeto de lei 2920 de 2019 foi aprovado no Senado com base em um substitutivo apresentado pelo senador Luiz do Carmo. Segundo ele, o objetivo do projeto é sanar a falta de recursos para o pleno cumprimento das obrigações ambientais dos municípios, em especial quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Censo 2022 deve corrigir repasses do FPM às prefeituras. O Censo Demográfico do IBGE serve como base para o Tribunal de Contas da União, o TCU, calcular e publicar todos os anos os percentuais a que cada município tem direito no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A realização do Censo Demográfico 2022, previsto para 1º de agosto, deve pôr fim à queixa dos gestores públicos que reclamam que o número de habitantes está desatualizado. O repasse do FPM para os municípios que não são capitais leva em conta o tamanho populacional de cada cidade. O último censo do IBGE foi realizado em 2010. Mesmo com as estimativas de população anuais feitas pelo órgão, há prefeitos que acreditam que o número de habitantes de seus municípios é maior do que o IBGE projeta e repassa ao TCU, responsável por classificar esses municípios em faixas. A cada faixa está atrelado um coeficiente de distribuição, que impacta diretamente o valor final que cada prefeitura recebe. Mais habitantes, na prática, significa mais dinheiro, e se a contagem está desatualizada, como alegam alguns prefeitos, a cidade recebe menos do que deveria, o que gera, inclusive, diversas ações da Justiça. Enquanto o censo 2022 não sai, as prefeituras continuam recebendo o FPM de acordo com seus coeficientes atuais. No último dia 28 de janeiro, os municípios de todo o país receberam 3,78 bilhões do fundo, já descontados os 20% do Fundeb. Fundo Nacional de Saúde divulga os valores para cadastro de proposta em 2022. O Fundo Nacional de Saúde divulgou os valores sugeridos dos itens da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis, ou RENEM, para o SUS, para cadastro de proposta no exercício de 2022. Estão disponíveis também os limites para a indicação de recursos de custeio para o incremento temporário do piso de atenção primária, PAP, e de incremento temporário de média e alta complexidade, MAC, em 2022. Os quais o ente federado deverá se atentar, pois conforme a legislação do Fundo Nacional de Saúde, não são repassados recursos que ultrapassem os valores estipulados pelo Ministério da Saúde para cada município. A planilha do limite de teto do MAC, contendo o levantamento da produção do ano de 2021, que subsidia os valores de referência para a indicação de recursos das emendas parlamentares de 2022, corresponde aos meses de janeiro a novembro de 2021, visto que a base de dados de dezembro ainda não está fechada, podendo esses limites, portanto, sofrerem alterações que posteriormente serão atualizadas. As consultas detalhadas a respeito dos itens estão sendo atualizadas para o ano de 2022 e, em breve, poderão ser acessadas através do portal do Fundo Nacional de Saúde, em informações técnico-econômicas dos itens financiáveis pelo SUS em 2022. No site do Portal de Convênios, você acessa a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo SUS para o exercício de 2022 e também a cartilha de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual
e as planilhas com valores de referência dos tetos de incremento PAP e incremento MAC. Acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!